Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com você sobre aquela parábola muito conhecida, a parábola do semeador que Jesus contou. Está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, aliás, capítulo 8, do verso 11 ao verso 15. Bom, Jesus, quando ele contou essa parábola, eu creio que muitos dos irmãos já conhecem a parábola do semeador. Ele diz que um semeador saiu a semear uma semente, e uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram essas sementes. Outras foram pisadas pelas pessoas que passavam pelo caminho. Uma outra parte da semente que estava sendo semeada caiu sobre as rochas, caiu sobre os rochedos, e nasceu a planta. Mas quando a planta nasceu, como ela não tinha raiz, veio a questão do sol e a falta de umidade, fez com que a planta secasse e morresse. E depois uma parte dessa semente caiu no meio dos espinhos, e ali ela cresceu junto com os espinhos, e ela acabou sendo sufocada. Aquela planta ficou sendo sufocada pelos espinhos, e ela depois não resistiu. E uma outra parte da semente caiu em boa terra, e essa semente que caiu na boa terra, ela produziu fruto, e muito fruto, a 100%. E os discípulos perguntaram: Jesus, o que isso significa, essa parábola? Então nós vamos ver aqui qual foi a explicação de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 11 em diante. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Deus foi falando muito ao meu coração, principalmente sobre esses dois tipos de solo que está aqui no meio do caminho, que é as pedras e os espinhos. E quando eu estava meditando sobre esses dois tipos de solo que está aqui na palavra, Deus foi falando que esses tipos de solo, na verdade, eles representam as nossas atitudes frente à palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra. O que é a semente nessa parábola? O que é a semente? É a palavra, mas a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos compreendem isso, o valor que é as Escrituras, o valor que tem a palavra para o nosso coração. Agora, quando a gente fala assim, dessa semente, ela produzir frutos, os frutos que a palavra de Deus produz em nosso coração são frutos de vida, de esperança. Às vezes a gente fica no meio de uma situação atribulada, uma situação conflitante. Por exemplo, esse período que temos vivido de pandemia, problemas financeiros, problemas de toda sorte, emocionais, que a sociedade, o mundo tem vivido nessa época, e tem causado um certo desconforto para muitas pessoas. A palavra, no entanto, que alimenta a nossa vida, que traz norte, traz direção, traz também esperança e transformação. A palavra diz lá no Salmo 119, é um salmo que exalta tremendamente a palavra do Senhor, fala que
poderá manter o jovem puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Como nós vamos conquistar vitórias em várias áreas da nossa vida? Observando os seus testemunhos. E assim, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, vai dando direção, vai mostrando uma série de coisas. Então, alimentar-se da palavra, dessa semente, é fundamental na nossa vida espiritual. Se a gente quer ter vida realmente, é preciso se alimentar da palavra. Mas existem alguns tipos de solo em que a palavra não produz fruto. E o objetivo do semeador, que aqui no caso, o semeador é Jesus, que nos traz a sua palavra. Ele, no caso ali, estava semeando a palavra. Hoje, eu estou aqui semeando a palavra. Você está, muitas vezes, semeando a palavra, quando você compartilha das Escrituras, da verdade bíblica, com alguém, você está semeando a palavra. Mas qual é o tipo do solo onde a palavra está caindo? E é sobre esse tipo de solo, ou tipo de atitude que nós tomamos, que nós vamos meditar aqui nesta noite, porque isso vai fazer toda a diferença. Primeiro, aqui que é um solo em que a gente observa que as pessoas lhes são roubadas a oportunidade até de crer na palavra, que é o primeiro solo, que é a semente que cai à beira do caminho. Observe que está escrito aqui: as que caem à beira do caminho, elas ouvem, mas não retêm, por causa das distrações. Diz aqui o texto bíblico que as que caem à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Irmãos, a palavra de Deus nos garante que a vontade de Deus é para que ninguém pereça, antes todos cheguem ao arrependimento para a salvação. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Deus não preparou alguns para ser condenados e outros para serem salvos, como alguns dizem. Não. O Senhor, o desejo dele, quando ele enviou o seu Filho aqui, é para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Você crê nisso? Amém. Deus não fez você para viver perdido. Deus não trouxe você ao mundo, não nos deu o fôlego de vida para a gente perecer nessa vida, não, mas foi para nos fazer mais do que vencedores. No entanto, a Bíblia fala que o diabo, o inimigo das nossas vidas, vem senão para matar, roubar e destruir. Então, quando você ouve a palavra, o diabo muitas vezes usa artimanhas para roubar esta palavra, para que você não venha a crer e não seja salvo, e não seja liberto, não seja curado, não seja orientado, não seja instruído. E como é que o diabo faz isso? Faz através das distrações. Diz aqui, olha só o texto, que é importante a gente entender o texto que fala. O que o texto fala? Ele fala assim, ouvem, eles ouvem. A semente que cai à beira do caminho, eles ouvem. Está aqui no verso 12. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Como é que o diabo faz? Ele usa distrações. As pessoas que estão, muitas vezes, no caminho, elas estão preocupadas com o que elas têm que fazer. Mas às vezes nós não estamos com o coração disposto, preparado para poder ouvir. Por causa de quê? Ansiedade, preocupação, coisas que a gente tem para fazer. Coisas que a gente tem para fazer. O proveito de tirar da oportunidade. Na verdade, são coisas pessoais. São as suas necessidades pessoais que você está assim, muito preocupado com ela, não está nem importando o que você está ouvindo. Então, isso muitas vezes a semente cai à beira do caminho dessa forma. E o diabo aproveita as situações em que nós não estamos muito atentos, porque nós estamos tão preocupados com aquilo que a gente tem que resolver, com aquilo que a gente tem que fazer, ou com o problema que nós estamos passando, que nem dá ouvidos à boa semente. Então esse é o tipo de semente que cai à beira do caminho. Como eu falei com vocês, até comigo isso acontece. Alguém vem falar comigo, aí eu estou preocupado comigo mesmo, só que eu estou agora mais atento
qual é o tipo? Primeiro a gente tem que parar para ouvir o que a pessoa tem a dizer, para entender qual é o conteúdo. Depois você prossegue ou não, ouvindo. Cada um tem o direito de ouvir ou não ouvir. Mas a pessoa começa a falar, eu não quero falar agora. Eu não quero ouvir nada agora. Aí é até falta de educação, né? Então a gente tem que ouvir primeiro para poder perceber. Mas eu não quero falar agora sobre esse tipo de solo, porque isso é um tipo de solo muito comum, as pessoas não estão portando para ouvir muito. E a boa semente, a palavra do Senhor, muitas vezes o diabo aproveita essas distrações, essas coisas que nós estamos focados muito em nós mesmos. Isso é um perigo, é só um alerta aqui que nós temos que tomar atenção. Às vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós nem damos ouvido a alguma coisa boa que a gente tem para receber. E aí é onde mora o perigo. A gente deixa de desfrutar das bênçãos do Senhor, porque nós estamos muito à beira do caminho. Nós só estamos de passagem, não queremos dar muito ouvido, e aí a gente pode deixar de receber as bênçãos do Senhor. Mas eu quero falar aqui agora mais sobre o solo que ouve a palavra, que para ouvir, para refletir um pouco da palavra. E aqui está o solo, que a Bíblia fala aqui, são aqueles que caem, a semente cai sobre as pedras. Cai sobre as pedras. Diz aqui que não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas não resistem à provação. Aqui é o tipo da pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas não deixa criar raízes. A palavra, irmãos, a palavra de Deus, quando a gente ouve, é importante a gente deixar criar raízes. É claro que não é qualquer raiz. Eu estava passeando com Miriam, lá na praia de Ipioca, em Alagoas, Maceió. E lá tem muitos coqueiros. Aliás, o litoral todo de Alagoas, você sabe que tem muito coqueiro, né? E uma coisa me chamou a atenção. A gente passou por um lugar na praia de Ipioca que tinha vários tocos de coqueiro cortados, com as raízes expostas na areia, na praia, assim. Tinha vários, assim, uns 5 a 6 tocos daquele grande, um toco largo com aquele bojo grande de raiz, totalmente exposto, cortado ali na praia. Olha lá o coqueiro. O coqueiro aí, olha lá, a água vai batendo ali na base do coqueiro e vai tirando a terra. E quando vai tirando de tal modo que às vezes o coqueiro cai. Mas essa foto mostra ali um coqueiro que está assim, ó, totalmente inclinado. Por causa de quê? A água do mar bate na raiz do coqueiro e vai tirando a terra. E aí o coqueiro vai perdendo a força, e fica inclinado. Tinha lá um coqueiro que estava assim, os cocos estavam na minha altura, eu estava puxando o coco, porque o coqueiro já estava totalmente inclinado, um coqueiro grande, e ele estava lá todo inclinado. E ele tinha raiz. Então não é questão somente da raiz, mas é preciso, quando a palavra cai ao coração, é preciso criar raízes, mas criar raízes sobre fundamento, sobre alguma coisa firme, sólida. Não adianta criar raízes sobre a areia onde bate o mar. E aqui é interessante que o texto fala que essa semente que cai sobre as pedras, quando vem o sol, por falta da umidade, por não ter raízes, ela seca, ela acaba, ela se desfaz. Diz aqui o texto, aqui no verso 13: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Vocês se lembram que nós falamos aqui alguns dias atrás sobre por que provação, né? Por que passar pela provação?
Lá na primeira epístola de Pedro, eu vou pedir para os irmãos lerem comigo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, somos provados. E quando passamos pela provação, a provação é para ver a qualidade da nossa raiz. Aquele que ouve a palavra de Deus e não cria raízes, logo que vem a provação, desiste. Recebe a palavra com alegria no coração. Ah, que bom! Jesus é maravilhoso. Eu entreguei meu coração para Cristo. Eu quero caminhar com Ele todos os dias da minha vida. E aí começam as dificuldades, começam as tribulações. Hoje eu pensei que minha vida ia ser mudada, que minha vida ia ser abençoada, que eu não ia ter dificuldade, que eu não ia ter problema, e começa a enfrentar as dificuldades. E na hora de enfrentar as dificuldades, quando vem a provação, desiste. Por quê? Mas por que razão? Quando vem a provação, a pessoa desiste. Desiste de crer. Veja, não é o fato da pessoa não ter crido antes. A pessoa creu. A pessoa tomou uma decisão. Diz aqui o texto que creem durante algum tempo. Não já aconteceu com você de você acreditar em determinadas coisas, confiar em determinadas coisas, até um determinado tempo, depois, a partir dali, isso eu não acredito mais, eu não confio mais. Já aconteceu isso com você? Não vai acontecer mais, né, pastor? Não vai acontecer não mais. Vai acontecer mais, então. Mas em diversas situações isso pode acontecer. Você crê, você acredita. Eu não estou falando aqui especificamente em relação à fé em Cristo Jesus. É bom até que você faça essa analogia. Mas eu estou falando, por exemplo, num médico que você confia. Você teve referências a respeito dele. Você foi lá, o médico te atendeu, te deu uma medicação que sarou sua ferida. Aí foi passando o tempo e você criou aquela confiança no médico, que o médico é um bom profissional, até que ele começou a dar orelhada, ou seja, começou a falar coisas que estavam assim, levando você a duvidar de que ele seria um bom profissional para cuidar do seu caso especificamente, ou daquele problema. E quando você começa a ouvir um, começa a ouvir outro, você diz, mas peraí, esse profissional está desatualizado. Não já aconteceu isso com vocês? Eu estou dando exemplos aqui, mas para você pensar um pouquinho sobre isso. Em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua palavra permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece, pois Ele é fiel até o fim. E Ele não é aquele tipo de pessoa que você ouve a palavra e depois pode ficar em dúvida se vai crer ou se não vai crer. O fato é que muitos acreditam por algum tempo e depois desistem. Sabe por quê? Porque falta raiz. Está escrito aqui na palavra, falta raiz. Não está firme nas raízes, precisa ter raiz. Por esta razão passamos pela provação. Diz lá o texto, a escritura lá em 1 Pedro, que nós lemos ainda há pouco. Ainda que vocês sejam entristecidos por um pouco de tempo, passando por todas essas provações,
é necessário para saber a qualidade da sua raiz, da sua fé. Pastor, mas como crio raízes? Como é que eu vou criar raízes dentro de mim? Vou fazer uma perguntinha só para saber se você se lembra. O que é a semente? A palavra de Deus. Então vamos acompanhar aqui comigo em Lucas, no versículo 47 e 48. Eu vou dizer para você, Jesus dizendo como é que nós criamos raízes. Como é que nós criamos raízes firmes. Não é a raiz desse coqueiro aqui não, que está plantado ali na areia, que vem a água lá e bota um coqueiro, algo que é uma bela árvore, forte, cheio de raízes e vai por terra. Não é esse tipo de raiz que a gente está buscando. Lucas no capítulo 6, verso 47 a 48. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve o que? As palavras do Senhor, que é quem aí? É a semente. Então aquele que recebe a semente e pratica, aí Jesus vai dizer, eu vou dizer para você quem se compara. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Os irmãos estão entendendo aqui como é que a gente cria raízes? Amém. E qual é o tipo de raiz que a gente deve criar? As raízes, irmãos, são criadas quando nós ouvimos a palavra e a praticamos. Não adianta ouvir a palavra, achar bonitinho, maravilhoso, um evangelho de fantasia. Não é evangelho de fantasia. A palavra de Deus é real, é poderosa para mudar a nossa vida, para fazer as coisas acontecerem, mas ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. Não adianta ouvir a palavra e não praticar. O apóstolo Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele que olha no espelho, se contempla e depois sai dali e já se esquece como era. Precisa passar de novo e ir lá ver como é que está lá a sua fisionomia. Porque logo esquece daquilo que está fazendo. Então aqui, irmãos, está uma dica para a gente. Se nós queremos cultivar uma atitude para criar raízes no nosso relacionamento com Deus, ao ouvirmos a palavra e colocarmos ela em prática na nossa vida, nós vamos ver a glória do Senhor. E quando vier a tempestade, quando vier as dificuldades, você vai dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o tempo final. É só quem tem raízes. É só quem tem raiz que consegue passar pela provação. Aquele que é apenas superficial é como se tivesse plantado a semente sobre a rocha. Ela nasce, ela cresce, mas vem a primeiro solzinho, aquele solzinho, não vou nem dizer o sol lá do Nordeste. O sol do Nordeste é como o negócio que queima na chapa, né? Você está na linha do Equador, o sol bate lá. Eu até comprei aquela camisa proteção UV, né, para poder andar com ela lá assim no sol, porque o negócio pega mesmo. E vem aquele solzinho, só aquele solzinho de 10 horas da manhã, bate na rocha, a plantinha fica logo seca, porque não tem raiz. Aí vem a primeira aprovação, você já está pedindo a rir, porque está faltando raízes. E a raiz, ela se constrói, ela se fortalece quando nós ouvimos a sua palavra e praticamos. Aquele que não ouve a palavra, ou aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática, é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. É que nem aquele coqueiro ali, você viu, né? Ele foi plantado ali perto da areia. E o pior, né? Você sabe que lá no Nordeste acontece um fenômeno assim muito interessante. A maré lá, você chega de manhã na praia, a maré está cheia, o mar está cheio, você entra na água assim, a água está batendo aqui em você.
meio-dia a água está batendo no seu tornozelo, no mesmo lugar. A maré desce assim de uma maneira impressionante, aí forma aquelas piscinas naturais lindas, maravilhosas, mas o coqueiro, né, recebe aquela na maré cheia, vai recebendo aquelas ondinhas, vai batendo nele lá e vai tirando a terra, né? Aí ele está cheio de raiz, né? Tudo cheio de raiz, mas sobre a areia. Não adiantou nada. É como aquela pessoa que está cheia da palavra, gosta de fazer seminário, né? Gosta de fazer estudo bíblico, gosta de ir para um monte de lugar. E como outro dia a gente estava aqui falando na igreja, né? Fazendo aqueles congressos, conferências, tá? No domingo numa conferência numa igreja, no outro domingo está na conferência de outra igreja, e está participando da igreja, e está sempre com a vida na ruína. Por que será? Está faltando raiz. Ou a raiz, tem raiz, mas a raiz está sobre a areia. Vem a tempestadezinha, vem o problemazinho, já está pedindo arrego, porque não vem. E nós precisamos ter atenção a isso. Então esse é o primeiro tipo de solo que eu assim gostaria de enfatizar nesta noite, para nós prestarmos atenção nisso, porque senão a gente vai, nessa bela paisagem que a gente vê aí, pode ser um desses coqueiros caídos. E coqueiro caído, ele não tem muito tempo de vida, só dá para tirar umas fotos ali, depois ele não vai servir para mais nada, a não ser para ficar que nem aqueles outros que a Bíblia não chegou a tirar foto, nem eu tirei foto, porque não é muito agradável ter o coqueiro cortado e aquele monte de raiz sobre a praia que não significa nada. Eles apenas cortam os tocos e fazem às vezes uns toquinhos em volta para poder fazer estrutura de banco para você sentar, mas não tem muito valor. Agora vamos aqui ao outro tipo de solo, que na parábola é o terceiro tipo de solo, mas para nossa consideração aqui é o segundo, é os que caem entre os espinhos. A semente cai entre os espinhos. Aqui no versículo Lucas, no capítulo 8, verso 14, fala assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Aqui, amados, é o tipo de solo que ouve a palavra, recebe a palavra, mas não amadurece. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 13, no verso 11, fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso aqui é o natural, né? Isso deveria ser o natural. Aqui está falando sobre amadurecimento. Aquela semente que cai, o tipo de solo onde cai a semente no meio dos espinhos, é um solo cujas atitudes, ao receber a palavra, não amadurece. Buscou, criou raízes, ou seja, deixou a palavra de Deus penetrar, entendeu a palavra do Senhor, mas não buscou amadurecimento. E amadurecimento vem através de relacionamento com Deus. Através de como é que a gente desenvolve relacionamento com Deus? Através de uma vida devocional, de uma vida para buscar o Senhor. E sem essa vida devocional, o que acontece? Quais são os sinais de uma pessoa que não amadurece? Ela ouve a palavra e procura colocar em prática, mas ela começa, por faltar relacionamento com Deus, ela começa a ir para o lado do legalismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ao escrever aos Gálatas, disse aqui aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nesta manhã, nossa irmã Débora Carlota compartilhou conosco a palavra.
sobre exatamente essa questão do jugo de escravidão. As pessoas que estão escravizadas no mundo estão dizendo e proclamando que são livres. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu penso, porque eu sou livre. Mas na verdade elas estão escravizadas pelos seus maus costumes, está escravizada pelos seus pecados, está escravizada porque ela está condicionada a fazer coisas que vai contra a vida dos outros e prejudica e atrapalha a sua vida até de comunhão com Deus, porque ela está dominada pelo pecado, dominada por interesses pessoais, e ela diz que é livre. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, mas na verdade ela não consegue viver sem aquele agradar a carne, agradar as coisas que ela está sujeita. Ela não é livre, na verdade. Livres somos nós, porque a Bíblia fala que aquele que ouve e recebe a verdade nos liberta, a verdade nos cura, a verdade traz para nós a possibilidade de viver com liberdade e de desfrutar daquilo que Deus separou para nós. Agora, para isso, para nós vivermos essa liberdade, não adianta. Qual foi o contexto em que Paulo escreveu aqui? Tornar-se novamente escravo de jugo. Paulo estava se referindo às pessoas que estavam querendo trazer os rudimentos da lei para a prática do dia a dia como uma proposta para eles se justificarem diante de Deus. Mas é pela graça que nós somos salvos. Não somos salvos pelas coisas que nós fazemos para Deus. Somos salvos porque nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão ao Senhor. O Senhor nos perdoou e nos deu agora a liberdade de caminhar com Ele. Não é porque nós fazemos isto ou aquilo, porque fazemos coisas da prática da lei, que nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor. Não é por causa disso. Para ser mais claro, lá em Colossenses, no capítulo 2, versos 21 e 23, Paulo diz o seguinte: não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então aqueles que pensam que por estabelecer regra, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso, você aquilo, você aquilo e tal, isso não tem valor algum para a questão dos impulsos da carne. Se não há uma vida de comunhão sincera com Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida de receber a sua palavra, e essas pessoas vivem sufocadas. Qual é o tipo do sufoco que essa semente, ao cair no meio dos espinhos, que sufoco é esse que as pessoas estão vivendo? Diz aqui o texto: mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações. O irmã Débora falou aqui, as circunstâncias desse tempo não podem sufocar aquilo que Deus já separou para nós, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Deus sabe, irmãos, exatamente a medida da tribulação, da dificuldade que nós podemos suportar. E se nós temos consciência de que o Senhor está conosco até a consumação do século, eu creio que também Deus vai te prover toda a situação, que o Senhor vai dar graça para nos ajudar, para nos ajudar a passar pelas situações difíceis. As preocupações pelas riquezas. Muitos irmãos, muito preocupados, em adquirir a provisão, a riqueza para si mesmo, como se Deus não tivesse preocupação em nos sustentar. A palavra de Deus mesmo fala: olha para os pássaros, para os lírios. Os pássaros têm os seus alimentos,
Os lírios, ninguém se veste tão bonito, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos. E como é que você vai pensar que Deus não vai prover se você vale muito mais que os pardais? Se você é muito mais precioso do que os lírios do campo? Mas o Senhor vai prover tudo no seu tempo. Então a gente não precisa ficar sendo sufocado com aquele, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar isso, senão eu vou morrer. Você vai para a glória se você morrer. E você vai andar em ruas de ouro, né? Lugar especialmente reservado para você. A gente precisa descansar no Senhor. Outro tipo de sufoco aqui, de preocupação que dá, são os prazeres desta vida. A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra, mas continua ligado nos prazeres da vida. E esses prazeres da vida vai sufocando a palavra. Porque a pessoa começa a tirar o foco da palavra, tirar o foco da comunhão. E pela falta de amadurecimento, que aí vem exatamente o relacionamento com Deus. Amadurecimento, irmãos. Isso tudo, esse tipo de solo que a semente caiu no meio dos espinhos, está sendo sufocado por todas essas coisas, diz aqui no final do versículo 14 de Lucas 8, e não amadurece. Aquelas pessoas que estão lá, estão no meio da tentação, mas assim, isso não tem nada a ver, e tudo que está lá contaminado no pecado, isso não tem nada a ver, aí vai se infiltrando, daqui a pouco está distante do Senhor, não desenvolve comunhão com Deus, não cria relacionamento de afinidade com o Senhor, aí vai ficando fraco espiritualmente, vai ficando sem força, fica sem ânimo, e aí o relacionamento com o Pai é prejudicado, e nessa situação aí é onde acontece, né, aqueles que falham, que fracassam, que tropeçam, que ficam no meio do caminho. Então nós temos que ter atenção para isso. Nós precisamos amadurecer no Senhor, pedir a Deus, Senhor, me dá a tua graça. Todo dia é dia de comunhão com o Senhor. Eu tenho incentivado muito meus irmãos ali que fazem parte do pequeno grupo, a importância de nós lermos pelo menos uma porçãozinha da palavra, todo dia. Isso é a nossa devocional diária, aquela oração. Se você não ora nunca, pelo menos na hora que você vai comer, Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor me concede. Você podia não ter o que comer naquela hora, mas Deus deu a provisão para você. Faz uma oração de gratidão ao Senhor. Aí daqui a pouco você vai, no próxima refeição, você vai se lembrar de outra coisa, que você pode agradecer a Deus, ou que você pode pedir, que você está precisando. Aí você, Pai, eu estou precisando disso, Senhor. Me abençoa com isso. Aí Deus manda, e isso vai começar a ser um impulso para você se relacionar com o Senhor, e à medida que se relaciona com Deus, você amadurece, você cresce, e você sabe que Deus está do seu lado. E para nós concluirmos, esse solo aqui, o solo que é o solo que recebe a semente, que recebe, é o solo fértil, né? Diz aqui a palavra do Senhor: mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Bom, o que eu quero falar aqui com os irmãos, né? Com um coração bom e generoso é a prontidão para ouvir. Prontidão para ouvir, que eu falei com você lá no começo, aqueles que estão à beira do caminho, né, que a semente cai à beira do caminho, que não tem muita prontidão para ouvir. Coração bom, generoso, é aquele coração que está pronto para receber algo e aprender. Tem pessoas que você vai falar, mas pensa que sabe tudo, pensa que já conhece tudo, que não precisa que ninguém fale nada com ele. E quando a gente abre o coração para receber a palavra, isso é um coração bom e generoso. A receptividade, estar preparado para receber alguma coisa, isso é a característica, é uma atitude
de um solo fértil, que a semente cai e vai produzir frutos para a glória de Deus. E não somente ouve a palavra, mas a retém, guarda o coração. Havia um termo que os profetas, ao trazer uma palavra para Israel, sempre dizia: ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse termo que os profetas usam, a palavra do original hebraico é Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, esse termo Shema, ouça Israel, é a raiz de uma palavra que significa ouvir, mas no sentido de ouvir e guardar. Guardar isso no coração, de reter isso no coração. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui, ouve a palavra e retém e produz fruto com perseverança. Aquele solo fértil, aquele solo que está aberto, o coração preparado para receber a palavra, é um coração humilde, que não tem soberba, que não tem orgulho, que está pronto para aprender. Quantas coisas a gente tem a aprender todo dia? Quantas coisas a gente tem para aprender todo dia? E quando a gente chega assim diante de Deus, né, a gente vai ouvir a palavra. Irmãos, essa parábola eu já li, eu não sei nem quantas vezes, ao longo da minha vida cristã. Eu já li muitas vezes, não sei. Quantos já leu aqui mais de 2 vezes essa parábola? Aí, quantas vezes? Mas Deus falou muito ao meu coração nesse mesmo texto da palavra. Eu não sei se você já pegou a Bíblia para poder ler. Isso aqui eu já li muito. Salmo 91. Salmo 91 já tem muita gente sabe de cor. Salmo 23. Muita gente sabe de cor. 46. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai, por exemplo, você chega de manhã, aí você pega a Bíblia assim, se eu falo com o meu coração, eu preciso, Pai, ouvir a Tua voz nesta manhã, eu vou abrir a Bíblia agora, apontar o meu dedo, e o Senhor vai falar direto comigo. Aí cai lá em João 3,16. Senhor, isso aqui eu já sei. Perdeu a sua bênção. Não é um coração generoso, a semente não caiu em boa terra. Ouça a palavra do Senhor, retenha ela no seu coração. Aí você pode dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra que eu já ouvi tantas vezes? Aí Deus vai falar contigo: meu servo, eu te amo tanto que eu dei a minha vida por você, para que você não pereça, mas para que você conquiste, para que você prossiga. Eu não medi esforços para que você seja feliz, para que você ganhe a sua vida eterna. Então, se eu não poupei a vida do meu filho, como eu não posso te abençoar com todas as outras coisas que você precisa? Aí Deus está falando contigo através de um versículo que você já viu tantas vezes. E Deus vai falar com você. Ouça a voz do Senhor. Deixa Deus falar ao seu coração. Tenha um coração generoso, um coração aberto, preparado para ouvir a voz do Senhor. E Deus vai falar com você. Seja um bom solo. Tenha a atitude de abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. E o Espírito de Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar aquilo que você às vezes pensa que não é possível mais mudar nada. Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória do Senhor. Lembre-se desses tipos de solo. Não fique distraído, como aquele que ouve a palavra e a semente cai à beira do caminho, se distraindo com as coisas. Preste atenção, dê crédito ao que Deus está falando com você.
De repente você está num veículo, alguém está com o rádio ligado e você começa a ouvir uma canção, e aquela canção começa a dizer algumas coisas que podem ministrar o seu coração. Preste atenção no que Deus está falando. Você não está apenas na beira do caminho. A semente pode estar sendo lançada à beira do caminho, mas você está atento para as ciladas do diabo. Você não vai se distrair com as outras coisas, mas você vai ficar atento à voz do Senhor. Não crie raiz, não deixe essas coisas de ouvir a palavra e não andar nela. Ouvir a palavra e não andar é você não permitir que as raízes se cumpram, as raízes cresçam, as raízes se fortaleçam. Se a gente quiser ter raízes, precisa ouvir a palavra e praticar. Se ouvir e não praticar, você não vai criar raízes. É como construir a casa sobre areia. Vem a tempestade, vem a primeira prova e você dá na água, né? Amadureça através de um relacionamento com Deus. Aqueles que foram sufocados pelos espinhos são aqueles que não amadurecem. Fica dizendo, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, e não tem, aí começa a estabelecer regrinhas. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais beber isso, eu não vou mais fumar aquilo, não vou não sei o que, e começa a criar um monte de regrinha. Mas essas regrinhas não têm valor nenhum quanto os impulsos da carne. Você vai continuar lá dentro querendo fazer as mesmas coisas. Mas se você quer uma transformação que venha lá no seu interior, precisa ter relacionamento com Deus. E, finalmente, que nós possamos cultivar esse bom solo. O bom solo é aquele cujo coração está aberto para receber a palavra do Senhor. A perseverar até o fim. Como diz lá o texto, que eles receberam a palavra, retiveram a palavra e deram frutos com perseverança. Observe que a questão da perseverança, ela é fundamental na nossa vida, porque o justo viverá da fé. Não pense que você, por estar receptivo à palavra, por guardar a palavra no seu coração, por estar buscando um relacionamento com Deus, que você não vai passar pela prova. Você vai passar pela prova. E já dissemos por que você vai passar pela prova. Está escrito lá na primeira epístola de Pedro, que passamos pela prova porque Deus ali vê a qualidade da sua raiz, vê se a sua fé é uma fé genuína. E é importante para você mesmo verificar a qualidade da sua fé. Por essa razão nós passamos pelas provas. E se nós passamos pelas provas e o nosso coração continua firme e confiante no Senhor, é certo de que a vitória é sua. Porque o justo viverá da fé, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança aí está se referindo a permanecer na fé, continuar crendo no Senhor, continuar confiando nele. Porque mesmo que as águas tumultuem, mesmo que o mar fique revolto, as coisas pareçam que vai ser tudo desabar na sua cabeça, o Senhor permanece fiel. E Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Amém? Então creia nisso, que Deus abençoe seu coração e que você continue amadurecendo, crescendo no Senhor para a glória de Deus.